Então assim, a temperatura ela corresponde ao quê? A quantidade de calor presente na atmosfera, não é isso? E ela é responsável pela sensação de frio ou de calor. Tá beleza? Então vamos ver agora aí a questão da umidade do ar, né? Bem, a umidade do ar, gente, é a quantidade de água presente no ar atmosférico. Só que ela se encontra o quê? Em forma de vapor, né? Ela pode ser dividida aí, é bom que vocês saibam disso, ela pode ser dividida em umidade absoluta, tá? E umidade relativa. A absoluta o que é? É a quantidade total que existe no ar, a quantidade total de água que existe no ar, certo? E essa quantidade relativa é a umidade de água presente no ar em comparação, né? Vamos dizer assim, com a necessidade para começar a chover, certo? Olha a diferença aí, não é? Tá bom? E logo depois da umidade do ar eu tenho a pressão atmosférica, né? O que é essa pressão atmosférica? Nada mais, nada menos do que o peso que a atmosfera exerce sobre as nossas cabeças, né? E sobre a superfície terrestre. Só isso, né? Geralmente, quando você tem, vamos dizer assim, algum fator climático, ela provoca o aumento da pressão atmosférica, né? Ela vai provocar esse aumento da pressão atmosférica. Quando você tem o quê? Uma variação climática, ela vai provocar o aumento, né, dessa pressão atmosférica, né? Ou seja, a temperatura vai ficar o quê? Vai ficar mais elevada, tá? E por último aí eu tenho a radiação solar. O que é que eu poderia falar sobre a radiação solar? É o calor, né, que é produzido pelo Sol e é recebido por quem? Por nós, pela Terra. Então é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta, né? Ela vai controlar as temperaturas para propiciar, no caso aí, a manutenção da vida aqui na Terra, certo? Então, contudo, nem toda a radiação, é bom que vocês saibam disso, recebida pelo nosso planeta, ela chega à superfície. A maior quantidade aí, ela é absorvida ou é refletida, tá, pela atmosfera, tá certo? Então, como o nosso planeta ele possui uma determinada inclinação em seu eixo, nem todas as partes da superfície terrestre recebem a mesma quantidade de radiação solar, tá? Então é por isso que permite aí que existam as chamadas zonas térmicas da Terra, tá? Então o processo de reflexão da radiação solar da superfície atmosférica e da atmosfera de volta para a superfície é chamada de efeito estufa. Vou explicar de novo, ó. O processo de reflexão de quem? Dos raios solares, da radiação solar, na superfície para a atmosfera e da atmosfera de volta para a superfície é chamado de quê? De efeito estufa, tá? À medida que eu for lembrando alguma coisa, eu vou passando para vocês, né? Então, como você pode perceber, os elementos climáticos, eles formam o quê? Eles formam os atributos básicos, né? Aquilo que é necessário, que constitui o clima das diferentes partes do mundo. Então, a presença ou a ausência desses elementos, ela se condiciona, vamos dizer assim, a diversos outros fenômenos, né? Chamados de quê? Fatores climáticos. Eles incluem, aí vai incluir o que? O relevo, a vegetação, a altitude, e aí vem muitos outros aí que a gente vai citar posteriormente, tá beleza? Elementos do clima. Bem, aí eu tenho uma circulação da atmosfera. Eu coloquei um pequeno resumo aí, eu queria que vocês fizessem aí uma, né? Dessem uma lida, tá? Então a circulação atmosférica é um movimento de grande escala da atmosfera e o meio, né, juntamente com as correntes oceânicas, né? Então através do qual o calor é distribuído pela superfície da Terra. Então circulação do ar, né? O calor é distribuído pela superfície da Terra. Então, apesar de sua estrutura básica da circulação atmosférica global manter-se, vamos dizer assim, relativamente constante do ponto de vista climatológico, né, ou seja, a média de muitos anos, esta varia significativamente de ano para ano, ou ainda em escala menores intrasazonais, né, de região para região, tá? Então, muitas vezes, em estudos teóricos e em modelagem computacional, a circulação geral da atmosfera é utilizada para definir um estado básico ou de referência para a atmosfera. Sobre esse estado básico, os fenômenos de menor escala temporal
e espacial podem ser considerados como perturbações, né? Ondas sobrepostas ao estado básico ou circulação geral, tá? O que a gente pode assim acrescentar para que você consiga pegar melhor esse assunto? Então, vamos dizer assim, que a principal motriz, a principal força motriz da circulação atmosférica é o aquecimento pelo Sol, né? Que em média é menor que no Equador e menor nos polos, tá? Ou melhor, desculpem, ela é maior no Equador, no caso aí, e menor nos polos, né? Então a circulação atmosférica ela transporta energia em direção aonde? Em direção aos polos, né? Ela vai reduzir assim esse gradiente, né? Ela vai reduzir a temperatura entre o Equador e os polos. Então os mecanismos pelos quais isso acontece são diretamente, ou não diretamente, eles são diferentes, né? Isso vai depender muito do quê? Das latitudes tropicais e extratropicais. Então essa variação no que diz respeito à circulação, ela vai depender muito de quê? Né? Das latitudes tropicais e extratropicais, ou seja, elas são diferentes, né? Elas acontecem de forma diferente, tá? Bem, célula de Hadley, né? A circulação de Hadley se origina pelo transporte de calor desde as zonas equatoriais até as latitudes médias, onde a quantidade de radiação solar incide, ou melhor, incidente é normalmente muito menor. Falei para vocês que no caso aí quanto mais distante dos polos, né, vai diminuir. Então, as células de Hadley estendem-se desde o Equador até as latitudes de aproximadamente 30 graus, em ambos os hemisférios, tanto o lado norte, tá certo, quanto o lado sul. Este calor é transportado em um movimento celular, com o ar ascendendo por convecção nas regiões equatoriais e deslocando-se até as latitudes superiores pelas camadas atmosféricas mais altas, né? A subida do ar quente no Equador está acompanhada pela formação frequente de tempestades convectivas, na chamada zona de convergência intertropical. Tá beleza? Chamada zona de convergência intertropical. O que é interessante que vocês entendam aí, tá? Isso vai estar também no livro de vocês, é que na latitude da linha do Equador, o ar ele se espalha para o norte e para o sul, tá certo? Ele se torna o que? Mais denso, mais pesado, na latitude da região dos trópicos, tá certo? Quando realiza um movimento descensional, é que isso vai acontecer, tá? Então, os ventos alísios, melhor, os ventos contralísios, que junto com os ventos alísios formam uma grande célula de circulação atmosférica, né? Que é chamado o quê? A célula de Hadley. Isso aí, gente, vai estar no livro de vocês bem explicadinho aí, ó, na página 122, para quem tiver alguma dúvida, tá beleza?